Então, vocês chegaram nesse videozinho aqui, a seção do QR Code que estava na última página da apostila de conceitos básicos. E nesse aqui, a gente vai completar, então, a apostila, as páginas que não foram comentadas até então. A primeira que a gente vai comentar é uma página que fala sobre capitalização de juros, dá o conceito de juros simples e juros compostos, né? Então, capitalização é o que a gente chama, é o acrescentar juros a um dado capital inicial, que a gente chama de principal. E a gente tem duas formas de fazer isso, por juros simples e juros compostos. Dos juros simples, eu sempre calculo os juros pelo capital inicial, certo? E pelos juros compostos, esses juros eles são incorporados ao capital a cada unidade de tempo e eles também passam a gerar juros, gerando o que a gente chama juros sobre juros. Então, agora eu vou comentar a situação número 1 e a situação número 2, que aparece naquela página da apostila, para responder a pergunta, qual delas é juros simples e qual delas é juros compostos. Então, vamos analisar o que tem ali na situação número 1, né? Então, na situação número 1, vocês têm uma planilhazinha, que tem anos 1, 2 e 3, um saldo, uma coluna que tem saldo inicial, uma coluna para juros e uma coluna para saldo final. E o que vocês podem perceber? Vamos tentar entender qual que é a lógica desse cálculo aqui. Então, no ano 1, começa com o saldo inicial de 10 mil, se calculam juros de 5 mil, então 50% sobre os 10 mil, e se tem um saldo final de 15 mil. Daí vamos lá, o que acontece no segundo estágio? No segundo estágio a gente tem 15 mil de saldo inicial e aparentemente se calculam de novo juros 50% sobre esse saldo inicial de 15 mil, ou seja, estão se calculando juros não apenas sobre o saldo inicial, mas o saldo resultante da soma dos juros do último período. E isso dá um saldo final de 22.500 e vamos ver se isso confirma. Daí no terceiro ano a gente começa com saldo inicial de 22.500 e novamente se calcula 50% do valor sobre isso para chegar nos valores de juros até que a gente chega no saldo final no terceiro ano de 33.750. Ou seja, aqui a gente vê uma situação que as parcelas de juros elas variam, então elas não podem estar sendo calculadas sempre sobre o saldo inicial, sobre o capital inicial, sobre o principal, porque essas parcelas estão mudando. E se a gente olha aqui no gráfico, o que a gente tem? Então, a parte azul clara é o saldo inicial no início de cada um dos períodos, né? E o azul mais escuro são os juros que são somados a cada parte. Somando essas duas, a gente tem o saldo final. Aqui vai para um ciclo que seria de 12 anos, né? Na planilha, a gente só vê os primeiros 3 anos. O que a gente percebe se a gente continuar essa brincadeira? A gente percebe que a cada ano a parcela de juro é cada vez maior. Então, ela não pode possivelmente estar sendo calculada em cima do principal, que seria o saldo inicial na data 0, certo? Então, essa situação aqui é certamente juros sobre juros, juros compostos. Já na situação 2, o que acontece? A gente sai do mesmíssimo saldo inicial de 10 mil. No primeiro período, os juros são calculados exatamente da mesma forma, 50% sobre esses 10 mil, e a gente chega no saldo final, ao final do primeiro ano, de 15 mil. Mas, quando a gente chega no segundo período, os juros são calculados exatamente como no primeiro período, 50% sobre os mesmos 10 mil, que são o principal, o capital inicial. E no terceiro ano, novamente, isso se repete. Então, a gente percebe que não existe o cálculo de juros sobre juros. Os juros estão sempre sendo calculados sobre o mesmo valor inicial de 10 mil. Isso é juros simples. Se a gente for olhar no gráfico, o que acontece? Então, a gente sai, assim como no outro caso, né? O azul clarinho é o saldo inicial do período e o azul mais escuro seriam os juros. Então, percebe que em cada ano a parcelinha de juros é sempre igual, esse mesmo quadradinho de 5 mil aqui, tá? Esse quadradinho aqui representa 5 mil que é somado no montante a cada ano. O formato forma uma escadinha, né? Vai subindo de 5 como se esses 5 mil fosse um degrauzinho. Então, faz uma escadinha bonitinha, um formato linear, forma uma perfeita linha reta. Então, isso é o que a gente chama de juros simples. Essa característica da linha reta é uma característica de juros simples, assim como aquele desenho que a gente fez anteriormente de juros compostos, que formam o que a gente chama uma exponencial, que a gente vai falar mais isso no tópico 3, de juros compostos, também é uma característica do sistema de juros compostos. Continuando a apostila de vocês, então, só fazer alguns comentários sobre as páginas restantes.
Então, tem uma página que vocês encontram demonstração de cálculos financeiros. O que eu quero dizer com isso? Então, ao longo do curso, e é solicitado e recomendado que vocês sigam esse procedimento, a gente orienta nossos alunos a seguir um passo a passo para a solução dos problemas. O que consiste esse passo a passo? Bom, primeiro vocês vão ler o problema e capturar os dados. Para capturar os dados, vocês vão ter que fazer certas traduções. Então, a gente vai entregar os problemas para vocês com a linguagem do cotidiano, do linguajar, da matemática financeira dos negócios, enfim, do mundo cotidiano, e vocês vão ter que traduzir para as variáveis que a gente usa, né? Então, por exemplo, capital de investimento, uma pessoa investiu, isso vocês vão traduzir para o principal, para então vocês possam aplicar as fórmulas. Valor futuro, saldo final, isso vocês vão traduzir para montante, e assim por diante. Rendimentos, vocês vão traduzir para juros. Juros pagos, são juros. Então, vocês vão fazer algumas traduções, algumas interpretações dentro desse problema. E ali, naquela página, vocês encontram uma tabelinha dizendo o que vocês vão ler nos problemas e como vocês vão traduzir isso. Eu não coloquei todas as situações, que são mais variadas, né? Mas o que eu quero dizer é que existe um primeiro passo que é de interpretação do problema e tradução para o matematiquês das nossas variáveis, principal, saldo, prazo, montante e assim por em diante. Esse segundo passo seria resolver o problema. Esse passo ele é dividido em 2 subpassos, digamos assim. O primeiro é a estratégia de solução. Então, examinando o que vocês têm de dados, vocês vão escolher uma fórmula para usar. E o próximo passo, dentro desse aqui, seria aplicar essa fórmula para obter um resultado numérico, que vai ser a resposta do número. E, por fim, vocês resumem tudo isso em uma resposta. No próximo tópico, que é juros simples, vocês vão ver vários exemplos, vão ter vários vídeos mostrando o que seria esse passo a passo para vocês com mais detalhe. Vai ficar mais claro lá, caso tenha ficado confuso aqui. E, por fim, última página da apostila, que foi onde vocês encontraram o QR Code que trouxe vocês até aqui. A gente tem uma página que fala sobre fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Basicamente, é uma maneira de representar as entradas e saídas de um caixa, né? Por exemplo, da conta bancária de vocês, ou de um projeto de investimentos, enfim. Então, são as entradas e saídas, né? Esse fluxo de caixa ele pode ser representado por uma tabela, né? Muitas vezes é representado por uma tabela, e também, muitas vezes, é interessante a gente ter uma representação gráfica para ele, que a gente vai fazer por uma reta. Entradas são setinhas para cima e saídas são setinhas para baixo. Um fluxo de caixa comum, por exemplo, do nosso dia a dia, quando a gente compra parcelado com prestações iguais. A gente vai ter um fluxo de caixa que todos os meses, se a gente está comprando alguma coisa, né, vai sair um mesmo valor de prestação. Mas tem várias outras possibilidades para esses fluxos de caixa. Então, é bom a gente manter a mente aberta, que não necessariamente todos os fluxos de caixa são prestações iguais. E o que é um ponto principal? Por que esse slide está aqui? Porque eu percebi nos meus alunos que, apesar da gente falar desde o primeiro dia de aula, que o ponto fundamental da matemática financeira é estudar o valor do dinheiro no tempo e começar com a pergunta: vocês preferem R$1.000 hoje ou R$1.000 daqui a um ano? Para elucidar que o valor do dinheiro não é o mesmo ao longo do tempo, R$1.000 hoje tem mais valor do que R$1.000 daqui a um ano. Às vezes eles não captam, quando chega na hora de interpretar um fluxo de caixa, eles não captam o problema. Uma situação comum que todas as pessoas leigas fazem, eu também faço às vezes, é o seguinte: vocês compram um produto, tem uma oferta para um determinado produto para compra em prestações, para vocês saberem, e daí no anúncio está ali o valor das prestações. Para vocês saberem o valor do produto, o que vocês fazem? Então, se são 12 prestações de 1.000, vocês vão falar, está custando 12 vezes 1.000, 12 mil. Não está custando 12 mil. Ao longo de um ano, vão ser pagas 12 prestações de R$1.000. Mas como o valor do dinheiro é diferente para cada uma dessas prestações, por exemplo, R$1.000 no primeiro mês tem mais peso que os mesmíssimos R$1.000 que a gente vai pagar no fim do ano. Então, olhando do ponto de vista da matemática financeira, 12 vezes de 1.000 não é a mesma coisa que 12 mil hoje. São coisas totalmente diferentes.
Então, um dos pontos cruciais na matemática financeira, que é um dos pontos que pode rodar vocês, por exemplo, né, que já rodou alguns alunos na avaliação por vídeo, é ignorar os fluxos de caixa e interpretar 12 vezes de 1.000 como 12.000 hoje. Isso não pode. Então, os fluxos de caixa devem ser respeitados. Então, sempre que a gente der um problema para vocês, se existe um fluxo de caixa subentendido, o problema tem que ser analisado sem mexer nesse fluxo de caixa, a não ser que vocês façam algum cálculo, e tem uma seção, tem um capítulo inteiro do nosso livro e da disciplina, né, um tópico inteiro que é equivalência de capitais, a não ser que vocês façam alguma conta para trocar aquele fluxo de caixa por um outro fluxo de caixa que a gente diz equivalente. Isso não é uma conta simples, não é simplesmente somar as prestações e dizer que aquilo é a mesma coisa que o valor à vista, certo? Então, isso é um ponto crucial da matemática financeira. O fluxo de caixa dada deve ser sempre respeitado e isso é considerar o valor do dinheiro no tempo, certo? Para completar de vez conceitos básicos, eu queria falar para vocês o seguinte. Então, eu estou elaborando essas apostilas, né? Eu elaborei a de conceitos básicos, eu elaborei a de juros simples e eu vou aguardar um pouquinho o feedback de vocês para seguir adiante e preparar a de juros compostos. Eu quero saber esse feedback, o que vocês estão achando dessa forma de estudar, imprimindo a apostila, usando o celular para pegar o QR Code, assistir um videozinho, continua, faz exercício. Eu quero saber como vocês estão se sentindo estudando dessa forma para eu fazer as próximas apostilas. E o que eu queria dizer também é que, como vocês perceberam, essa apostila ela é muito resumida, ela não tem todo o conteúdo da matemática financeira. Se vocês estudarem só pelas apostilas, vocês vão aprovar. Muito difícil que vocês não aprovem, porque depois da apostila vocês têm mais um conjunto de exercícios para fortalecer o conhecimento de vocês, né? E então vocês certamente vão aprovar na disciplina, talvez até com um bom conceito. Mas se vocês quiserem realmente aprender matemática financeira, é importante que vocês sigam um livro-texto que seja mais completo nesse sentido. Então, nosso livro-texto é esse que está aqui no slide, a capinha dele, esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é a autoria minha e do Vili. Daí alguns de vocês vão dizer assim, não dá para disponibilizar o livro-texto? Não, eu não posso disponibilizar o livro-texto, porque o livro-texto ele tá publicado pela editora Bookman. Quando a gente publica um livro, a gente faz um contrato dando os direitos de reprodução para a editora, né? Então, apesar de eu ganhar muito pouco dinheiro vendendo livros e com as vendas da editora, né? Quem mais ganha é a editora, eu ganho 3% sobre o valor de cada livro, se vocês querem saber. Então, apesar de eu ganhar muito pouco e ser muito mais lucro para mim dar o livro para vocês do que pedir para vocês comprarem, porque assim vocês teriam um livro, eu não posso, porque é um contrato, é lei. Então, eu recomendo que vocês adquiram um livro. As bibliotecas devem voltar a abrir esse semestre, tem algumas cópias nas bibliotecas da URGS, mas é muito importante para a formação de vocês terem acesso, se vocês quiserem realmente saber mais sobre matemática financeira, acompanhar os conteúdos através também do livro-texto, lendo os capítulos indicados em cada um dos cards. Isso vai completar a formação de vocês, certo? Então, tá? Próximo capítulo, módulo, card, tópico, juros simples. Aguardo vocês lá.